Som. Queremos saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos felizes nesta noite por poder estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, neste evento maravilhoso que é o FOIMAC, né? E queremos agradecer ao pastor Assis e toda a sua família pela receptividade, pelo aconchego de estarmos aqui juntamente em comunhão com a igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Como nosso pastor Assis já bem adiantou, estamos servindo a Deus na cidade de Curitiba e ali estamos fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho de salvação para todo aquele que em Cristo crê. Nós estamos ali sob a administração do nosso pastor, né? E as dificuldades, como em qualquer lugar, é grande, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, nós temos um Deus que é o dono da obra, nós temos um Deus que capacita homens e mulheres para estar realizando esta obra. Por isso nós estamos aguardando só em Deus. Temos um campo muito grande para trabalhar, temos todo o estado do Paraná, toda a cidade de Curitiba, que é enorme, né? E se Deus assim nos permitir, sob sua direção, estaremos abrindo novas igrejas para a honra e glória do nome de Jesus. Como o pastor Assis também já adiantou, eu quero nesta noite estar fazendo o lançamento do nosso novo livro chamado Evangelismo e Discipulado. Este livro que aqui está, os irmãos que tiverem interesse em conhecer, depois podem nos procurar, mas neste livro nós tratamos justamente do tema deste congresso, que é missões. Evangelismo e discipulado é missões. Neste livro tratamos de um assunto que é o tema central da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pela humanidade, o tema central da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Nós escolhemos por bem tratar deste assunto, falar deste assunto, neste livro que é todo ele de cunho teológico, um livro didático e de simples entendimento. Nós abordamos aqui vários assuntos, principalmente o praxis comportamental. Neste livro nós falamos sobre o evangelizar, o pregar a palavra de Deus, as melhores formas que podemos utilizar, como agir, como reagir em determinadas situações e como recebermos as pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus. Principalmente, neste livro nós falamos sobre a necessidade de oração e meditação da palavra de Deus. Se nós não tivermos em comunhão íntima com Deus, se nós não estivermos sendo direcionados pela palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, nós não teremos condições de ganhar almas para o reino de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus que capacita, o Espírito Santo de Deus que, segundo
as Escrituras, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está sempre à nossa frente na realização da obra de Deus. Então o amor é o tema central deste livro. E o amor de Deus, ele precisa ser compreendido e entendido, porque quando aceitamos Jesus, nós o aceitamos porque Ele nos escolheu primeiro. Não foi que nós nos esforçamos para receber a Jesus, nada disso. Foi Jesus que nos escolheu e nos capacitou para estar aqui nesta noite. Então, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem o amor de Deus para distribuir para as pessoas, porque antes disso, Deus te amou primeiro. Deus derramou do seu amor sobre a humanidade quando entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Então nós fomos cheios do amor de Deus. Para aquele que é realmente convertido, que teve uma intimidade maior com Jesus, foi cheio do amor de Cristo, agora precisa distribuir esse amor às outras pessoas. Isso se chama evangelismo e, consequentemente, depois da pessoa aceitar Jesus, vem o discipulado. E eu tenho o costume de dizer, como eu falei hoje na entrevista na Rádio União FM, o amor de Deus, ele é tão grande, tão tremendo, que Ele nos enche e nós sentimos vontade de trazer as pessoas para Cristo. Se a pessoa aceita Jesus e não sente desejo de buscar outras pessoas para Cristo, então não houve realmente uma conversão, não houve realmente uma mudança na vida dessa pessoa. Jesus, Ele nos amou primeiro. Jesus mesmo, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos apenas: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus, ele fala aqui de 3 planos onde opera o amor: Deus, o próximo e você. De forma que, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o amor de Deus. Mas existe uma batalha para nós quando vivemos aqui nesta terra. E nós vamos passar por dificuldades na nossa vida, nós vamos enfrentar reveses da vida. E muitas das vezes as pessoas se apegam a regras. Muitas das vezes as pessoas se apegam ao legalismo. Muitos outros são perfeccionistas, né? E querem fazer as coisas pensando que se você se tornou crente, precisa ser perfeito. Perfeição é só quando nós estivermos com Jesus. Nós caminharemos nesta vida até o momento que chegarmos à estatura de varão perfeito. Neste tempo, Jesus nos recolhe para Ele. Aí nós vamos morar no céu com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, nós seremos imperfeitos. Por isso muitos sofrem, presos ao legalismo, presos a regras, ao perfeccionismo. As pessoas não se entendem a si mesmo, cometem erros e ficam aí se martirizando. Eu não devia ter feito isso, e se eu não fizesse seria melhor, mas eu sou um fracassado. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu não tenho capacidade para estar pregando o Evangelho. As pessoas pensam assim: eu preciso me preparar para pregar o Evangelho. As pessoas ficam pensando assim: eu tenho que ser perfeito para ganhar almas para Jesus. Então as pessoas vivem desta forma. Tiago diz que de onde vêm as guerras e porfias que existem entre vós? Porventura não vêm dos vossos corações e vossos membros que dentro de si guerreiam? As guerras, as discussões, os problemas que surgem no meio do povo de Deus, muitas das vezes partem dos nossos corações, do nosso interior. A pessoa começa desta forma,
né? Vivendo desta forma com guerra interior. E quando vai ter um relacionamento com o irmão ou com a irmã, não consegue se relacionar. Ao invés de ver no próximo um irmão em Cristo, vê no próximo um inimigo, vê no próximo alguém que pensa ele, muitas das vezes fazer mal a ele próprio, então não consegue se relacionar com as pessoas. Vejam então que falta o amor a si mesmo, porque a pessoa não consegue se perdoar, e amor é isso, amor é perdão, né? Não consegue se perdoar, não consegue perdoar o irmão que muitas das vezes fala alguma coisa que não gostou, vive em pé de guerra com as pessoas, não se relaciona. E quando isso acontece, quando não existe comunhão consigo mesmo, e não existe comunhão com os irmãos, não vai existir comunhão com Deus. Isso é importante no evangelismo e no discipulado. Isso é importante em missões. Isso é importante para pregar o evangelho àqueles que estão carentes. Isso é importante para proclamar o reino de Deus. Eu gosto muito do espanhol, e numa dessas minhas pesquisas da língua espanhola, eu vi a história de uma canção em espanhol, que apesar de ser em espanhol, trata-se do testemunho de um irmão que viveu na Índia, na parte nordeste da Índia, e naquela região eles são muito idólatras, né? E o irmão aceitou a Jesus como Salvador, a sua esposa, o seu filho aceitaram a Cristo como Salvador. Eles moravam num povoado, numa aldeia, que era governado por um chefe, tinha um chefe na aldeia. E quando o chefe ficou sabendo que o irmão, a irmã e o filho aceitaram a Jesus como Salvador, o chefe reuniu toda a tribo e mandou chamar aquela família. E colocou aquela família num determinado local e disse o chefe para aquele irmão: você aceitou Jesus como Salvador? Ele disse: sim, eu agora creio em Jesus, agora eu sou crente. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, hoje você vai negar esse Jesus. Você vai negar esse Jesus. Ele disse: impossível, eu não posso negar aquele que me salvou. Eu não posso negar aquele que me compreendeu e aquele que me amou. Eu não encontrei amor em outro lugar a não ser em Jesus. O chefe se voltou para ele e falou assim: então nós vamos matar vocês. Vamos matar vocês três. E eu vou começar pelo seu filho. Eu vou matar o seu filho. A não ser que você negue esse Jesus. A não ser que você volte atrás e negue a esse Cristo. Foi então que o irmão decidiu louvar a Deus. Ele começou a cantar um hino. Em espanhol se chama alabanza, né? Uma canção. Ele começou a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Então aquele chefe falou: cortem,
a cabeça do menino. E assim foi feito. A cabeça do menino foi cortada. E aquele irmão começou a chorar. A esposa dele começou a chorar porque haviam cortado a cabeça de seu filho. Mas ele sabia a quem ele estava servindo. Ele sabia a quem o amava e amava a sua família. O chefe falou: olha, seu filho está morto porque você não negou a esse Jesus. E eu vou matar também a sua esposa, se você não negar a este Jesus. E falou para os arqueiros daquela tribo ficarem em prontidão e colocar a esposa numa parede. E o chefe se voltou para ele e disse para ele: olha, você nega este Jesus que eu não matarei a sua esposa, mas se você não negar, nós vamos matá-la. E aquele irmão se voltou para o chefe e disse: La vida verra ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A vida velha eu tenho deixado, eu não volto atrás, eu não volto atrás. E imediatamente o chefe mandou que executasse aquela mulher, e a mulher foi executada. E o irmão, em prantos, ele orava ao Senhor. Ele sabia que não iria demorar muito tempo, ele estaria de volta com a sua família, com seu filho, com sua esposa, encontraria-os novamente. Por isso, ele continuou firme na presença de Jesus. E o chefe se voltou para ele: você tem agora a chance de salvar a sua vida. Você pode salvar a sua vida se você negar a Jesus. Foi quando ele disse: é o Rei da Glória, me ha transformado. É o Rei da Glória, me ha transformado. É o Rei da Glória, me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O Rei da Glória me transformou. Eu não volto atrás, eu não volto atrás. Aquele chefe mandou que executasse aquele irmão. O testemunho poderia acabar aí, mas não acabou. Porque assim que aquele irmão caiu, morto ali, no meio de toda a tribo, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, começou a trabalhar no coração daquele chefe. Pesou na consciência daquele chefe o que ele havia feito. Ele caiu de joelhos em pranto e falou: eu também quero aceitar a esse Jesus Cristo. E assim, toda a tribo que ali estava também caiu de joelhos e falou: nós queremos também aceitar esse Jesus Cristo. E todo um povoado foi salvo para a honra e glória do nome de Jesus. Este é o amor de Deus que está no teu coração, que está no meu coração. É este amor que precisamos pregar às pessoas que estão no mundo aí fora. Então glorifica o nome do Senhor, porque Ele está te dando esta oportunidade de estar aqui nessa noite para glorificar o nome dEle. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Vamos